Ótimo dia, gente. Como vocês estão? Tudo certo? Vamos dar início agora à nossa última monitoria do semestre e do ano. Hoje a gente vai rever alguns assuntos para a prova 2. Agora comigo, a gente vai rever alguns assuntos relacionados a recurso especial e recurso extraordinário. E mais tarde, eu acredito que às 3h30, o João Vitor vai dar continuidade falando sobre o cumprimento de sentença e a execução, tá? Então, eu separei aqui alguns assuntos para a gente falar sobre recurso especial. Esses recurso especial e recurso extraordinário foram alguns assuntos trazidos pelo professor Antônio. Então, são assuntos bem pontuais assim, para avaliação, tá? E também para SD. Deixa eu só verificar se está gravando aqui certinho. Certinho, beleza, vamos lá. Deixa eu ver se está compartilhando. Beleza. Bom, como a gente já viu aqui ao longo do o recurso especial e o recurso extraordinário são recursos excepcionais. Então, como o próprio nome diz, isso significa que esses recursos só vão ser interpostos em situações bem específicas. E a gente vai rever aqui quais são essas situações específicas, tá? Lembrando que o recurso especial ele é interposto perante ao STJ, ao Superior Tribunal de Justiça, e o recurso extraordinário é interposto em face do STF, o Supremo Tribunal Federal, tá? E a gente vai ver agora as hipóteses de cabimento de cada recurso. A gente vai interpor o recurso especial quando a gente estiver diante de uma contrariedade ou negativa de vigência de tratado ou lei federal, certo? Então, houve a contrariedade ou houve a negativa de algum tratado que está em vigência ou contra uma lei federal. Também quando a gente for julgar a validade de um ato local contestado em face de lei federal, ou seja, o prefeito, o governador, eles tomaram uma medida e essa medida ela contraria uma lei federal. Então, nessa situação, a gente também pode interpor o recurso especial, ou quando há uma interpretação de lei federal divergente da atribuída por outro tribunal. Ou seja, o Tribunal de Justiça de São Paulo proferiu uma decisão em um sentido, e o Tribunal de Justiça do Mato Grosso uma decisão sobre o mesmo assunto, só que em outro sentido, certo? Então, a gente tem uma divergência de interpretação em relação a uma lei federal, certo? Em tribunais distintos. Vejam aqui, então, que há sempre uma ação contra a lei federal, certo? Então, há uma legislação federal, por exemplo, o Código Civil. O Código Civil é uma lei federal. Então, há cabimento do recurso especial quando a gente está diante de uma contrariedade ou uma negativa contra o Código Civil, por exemplo, quando a gente está diante de um ato de um governo local contra o Código Civil, por exemplo, ou quando a interpretação do Código Civil, de algum dispositivo do Código Civil, é dado em um tribunal em divergência a outro. O outro tribunal está interpretando de uma maneira totalmente diferente esse dispositivo do Código Civil, por exemplo. Vejam, então, que há sempre alguma ação que vai ser revista, que precisa ser julgada em face a uma lei federal, certo? E a gente vai ver com recurso extraordinário, são hipóteses de cabimento semelhantes, só que em contrariedade à Constituição Federal, certo? Quais são as hipóteses de cabimento, então, do recurso extraordinário? Contrariedade ao dispositivo da Constituição Federal, certo? Então, tem lá o artigo X da Constituição Federal. Esse julgamento, né, o julgamento, a sentença, enfim, lá de alguma instância ordinária inferior foi contrária à Constituição Federal. Quando há inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, ou seja, uma lei federal ela é inconstitucional, algum dispositivo dessa lei federal. Há um tratado que também é inconstitucional. Nesses casos, a gente interpõe recurso extraordinário perante o STF. Ou quando a gente necessita julgar a validade de um ato local, ato de governo local, contestado em face da Constituição Federal. É quase a mesma hipótese do recurso especial,
mas nesse caso é em contrariedade à Constituição Federal. No recurso especial, a gente verifica que que busca o julgamento, né, da validade de ato de lei ou de governo local contestado em face de lei federal. Aqui não, aqui é contestado em face à Constituição Federal, certo? Então, é como se fosse um espelhamento, essas três primeiras hipóteses de cabimento. Já essa quarta hipótese de cabimento, a gente vai buscar o julgamento da validade de lei local contestado em face de lei federal. Veja que aqui a gente não a gente não vai buscar o julgamento dessa lei local contestado em face da Constituição, mas sim de lei federal. Por quê? Porque aqui a gente está buscando a constitucionalidade do ato, certo? Porque se uma lei local ela ela está sendo divergente a uma lei federal, ela não está obedecendo o requisito constitucional para que, né, tenha ali um respeito às leis superiores. Então, assim, uma lei federal ela precisa estar dentro do que rege a Constituição Federal. A lei federal ela não pode versar nada diferente da Constituição Federal. Ela precisa respeitar nessa hierarquia legislativa, normativa, certo? O mesmo caso da lei local. Se uma lei do município de Lorena ela é divergente do que está sendo disposto em lei federal, ela não está obedecendo essa hierarquia. Ou seja, ela não está sendo constitucional. Então, esse último requisito, ele busca avaliar a constitucionalidade desse ato, tá? Então, aqui só para a gente lembrar, são essas hipóteses de cabimento do recurso especial e do recurso extraordinário. Lembrando que o recurso especial ele é interposto perante ao STJ e o recurso extraordinário interposto perante o STF, tá? Agora aqui a gente vai dar uma olhada em agravo de recursos especiais. Excepcionais, perdão. Lembrando que recursos excepcionais, quando a gente diz, né, recursos excepcionais, a gente está se referindo aos recursos especiais e o recurso extraordinário, certo? E aí a gente vai ter o agravo em recursos especiais quando o nosso recurso, um desses dois recursos, não forem admitidos. A gente sabe que a admissão, né, dizer que um recurso ele é admitido, significa dizer que ele preenche os requisitos de admissibilidade, certo? Então, antes do julgamento, antes de verificar o conteúdo daquele recurso, é necessário verificar se ele preenche esses requisitos de admissibilidade. Caso ele preencha esses requisitos de admissibilidade, o recurso ele é admitido, e aí ele vai ser julgado, certo? Então, é como se fosse um segurança do STJ, do STF, dizendo o seguinte, olha, vamos verificar se você está preenchendo os requisitos de admissibilidade para entrar aqui dentro, certo? E aí, o agravo em recursos excepcionais, ele vai ser cabível quando a gente verificar os requisitos de admissibilidade, mas o tribunal dizer que não, que ele não preenche os requisitos de admissibilidade. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu, Richard, eu interponho um recurso especial no STJ. Então, vou lá, pego o meu recurso especial e interponho no STJ. Chegando no STJ, os ministros eles vão pegar o meu recurso, vão verificar primeiro os requisitos de admissibilidade. Então, ele vai verificar, olha, vamos ver se está preenchendo os requisitos de admissibilidade. Opa, não preencheu os requisitos de admissibilidade. O que ele vai fazer? Ele vai devolver o recurso para mim e vai falar, não admitido. Não admitido porque não preencheu requisitos de admissibilidade, ou não preencheram, né, vários requisitos de admissibilidade. Então, ele não vai nem admitir o meu recurso. Ele não vai nem abrir o meu recurso para verificar do que se trata, o que ele está falando, porque não preencheu os requisitos de admissibilidade. Então, ele devolveu para mim. Porém, eu vou lá e dou uma olhadinha de novo no meu recurso. Falo, poxa, mas preencheu todos os requisitos de admissibilidade. Eu tenho aqui preenchido os requisitos intrínsecos. Então, aqui, apontei a hipótese de cabimento, tem legitimidade, tem interesse de recorrer. Preenchi aqui os requisitos extrínsecos. Então, tem tempestividade, tem preparo, regularidade formal, inexistência de fatos distintivos ou impeditivos do meu direito de recorrer. Poxa, está preenchido aqui, estão preenchidos aqui todos os requisitos de admissibilidade do recurso. Ele precisa ser admitido, sim, para ser julgado. Então, o que eu faço? Eu preparo aqui um agravo em recurso especial. Então,
faço aqui um agravo. Então, digo o seguinte, ó, ministro, com todo respeito, mas aqui meu recurso, ele preenche todos os requisitos de admissibilidade. Pego esse agravo e mando lá para o STJ. O ministro vai pegar e vai dizer o seguinte, aí ele está dizendo aqui que os requisitos de admissibilidade estão preenchidos. Eu tenho aqui os requisitos intrínsecos, então tenho aqui hipótese de cabimento aqui preenchida, legitimidade, interesse de recorrer, tenho aqui os requisitos de admissibilidade extrínsecos, tempestividade, preparo, regularidade formal, inexistência de fatos extintivos ou impeditivos do direito dele de recorrer. Poxa, verdade, ele tem razão. Eu não tinha prestado atenção porque eu verifiquei que faltava aqui uma hipótese de cabimento, por exemplo. Não preenchi nenhuma hipótese de cabimento, mas agora, como ele me explicou que realmente preenche esse requisito. Então, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar o meu recurso especial de novo, e agora ele vai abrir e vai verificar e vai julgar, de acordo com o que eu expus aqui no meu recurso, certo? Então, esse agravo em recurso, ou em recurso especial, ou em recurso extraordinário, ele faz esse papel de mostrar novamente para o ministro, né, para o julgador, os que estão, sim, preenchidos os requisitos de admissibilidade, certo? No nosso recurso, a gente vai, né, no trecho pertinente, expor que está sendo preenchido os requisitos. Então, eu vou dizer, ó, cabimento, essa hipótese de cabimento, tem legitimidade, tem interesse de recorrer, o recurso ele é tempestivo, eu já recolhi o preparo, as custas, enfim, tem regularidade formal e não tem fato instintivo ou impeditivo do meu direito de recorrer. Só que às vezes ele não se atenta, ou às vezes não está muito bem explicado, ou às vezes é algo mais complexo, ou às vezes o ministro ele só não se atentou mesmo, certo? Mas aí esse agravo ele vai vir, então, para salvar esse recurso, ou especial ou extraordinário, e fazer com que os ministros eles julguem, eles abram o recurso, eles verifiquem o conteúdo dele, enfim, para fazer o julgamento, certo? Deixa eu guardar aqui. E aí, como a maior parte, né, como todos, não só os recursos, mas as peças do processo civil, exceto os embargos de declaração, o prazo para interposição de agravo em agravo em recurso especial, ou agravo em recurso extraordinário, é de 15 dias, tá? Tá? Bom, agora, se tratando de embargos de divergência, nosso último assunto da monitoria de hoje. Para a gente entender primeiro como se dão, né, os embargos de divergência, a gente precisa entender a estrutura do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. A gente já viu em algumas monitorias passadas como se dá essa estrutura, né, mas a gente vai rever para conseguir entender melhor como, né, em que hipótese vão ser cabíveis aí os embargos de divergência. Então, a gente tem no Supremo Tribunal Federal, no STF, 11 ministros, certo? A gente tem esses 11 ministros divididos em duas turmas. A gente tem uma turma com 5 ministros, outra turma com 5 ministros. E aí, além desses 5 ministros em cada turma, a gente tem o presidente, que é o mesmo presidente para as duas turmas, certo? Então, totalizando aí os 11 ministros. Quando é necessário fazer um julgamento colegiado, as duas turmas, a gente tem ali o plenário, é o que a gente chama de plenário. Então, a gente vai ver uma situação aí que o julgamento vai precisar ser com todos os ministros e que vai ser com o plenário, e aí a gente vai entender por que isso acontece, tá? Mas há julgamentos, então, que a gente precisa do plenário, de todos os ministros, certo? No STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, a gente tem uma organização um pouco mais, não complexa, mas em comparação com a STF, ela é um pouco mais complexa, mas não chega a ser difícil. A gente tem ali 6 turmas, certo? Cada turma tem 5 ministros. Então, a gente tem 30 ministros no total, nessas turmas, né? Então, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Então, 6 turmas. A cada 2 turmas, a gente tem uma sessão. Há hipóteses que a gente vai precisar fazer o julgamento em sessão. Então, essas sessões são formadas, cada uma por 2 turmas, certo? Então, na primeira,
A primeira e a segunda turma formam a primeira sessão, a terceira e a quarta turma a segunda sessão, e a quinta e a sexta turma a terceira sessão, certo? Então, cada sessão tem 10 ministros, já que cada turma tem 5, certo? E aí, além desses ministros em cada turma, em cada sessão, a gente vai ter o presidente, o vice-presidente e o corregedor nacional de justiça, certo? Então, a gente tem ali, cada turma e cada sessão, além deles, a gente tem o presidente, o vice-presidente e o corregedor nacional de justiça, totalizando, então, 33 ministros no STJ, tá? Então, enquanto no STF a gente tem 11 ministros, no STJ a gente tem 33, então, triplo, certo? E aí, além dessa organização de turmas, sessões e, né, o presidente, e o corregedor nacional de justiça, a gente tem a corte especial. Essa corte especial ela é formada pelos 15 ministros mais antigos do STJ, independente de turma. Então, se um dos ministros mais antigos é da primeira, e o outro é da sexta, o outro é da terceira, isso não vai importar. Sendo os 15 mais antigos, eles vão formar junto ao presidente essa corte especial, certo? E aí, quando vai ser cabível o embargo de declaração, tendo ciência aí dessa estrutura do STF e do STJ? Pode ser que eu interponha um recurso no STJ na primeira turma, certo? E aí, um outro advogado, se tratando de partes que são parecidas, de assuntos que são parecidos, né? A matéria ali é parecida, ele interpõe um recurso na quinta turma. Então, assim, um recurso bem parecido, se tratando de uma matéria parecida, conteúdo parecido, partes semelhantes, ele vai ser semelhante quando eu digo assim, né? São pessoas físicas ou pessoas jurídicas, vai interpor na quinta turma. Perdão. E aí eu tenho um julgamento num sentido, nessa primeira turma, e esse outro advogado, ele tem um julgamento em sentido bastante diferente nessa quinta turma. E aí a gente para pensar, poxa, a gente está se tratando de matéria tão parecida, por que a gente tem um julgamento em um sentido na primeira turma e na quinta turma a gente tem um pensamento diferente, um julgamento diferente? A gente precisa de uniformidade, se a gente está se tratando da mesma lei, do mesmo conteúdo, enfim, tem que ser a mesma decisão, certo? E aí o que a gente faz? Diante dessa divergência, caso a decisão menos favorável seja para o advogado da quinta turma, cabe a ele lá, né, reclamar. Se a gente tem uma decisão que está ok para a gente não mexe no nosso. Então, esse advogado inconformado com essa decisão menos favorável a ele em relação à decisão mais favorável a nosso recurso, ele vai fazer o seguinte, ele vai embargar, ele vai apresentar um embargo de divergência, um recurso de embargo de divergência. E ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer, poxa, por que a decisão é diferente, sendo que a gente está se tratando da mesma matéria, de partes semelhantes e no mesmo tribunal? Somente em turmas diferentes, mas é o mesmo tribunal, o mesmo órgão. E aí, então, ele vai buscar esse novo julgamento para fazer com que as decisões sejam uniformizadas. Então, o que ele vai fazer? Quem vai julgar, né? Na verdade, a gente está no STJ e o especial. Como eu tenho julgamentos distintos de turmas, vai ser feito pela Corte Especial. Porque eu tenho aqui turmas que são de sessões diferentes, são turmas diferentes de sessões diferentes, certo? Se a gente estivesse diante de turmas da mesma sessão, por exemplo, se fosse uma decisão divergente entre a primeira e a segunda turma, seria fácil. A sessão, que é o órgão superior em relação a essas duas turmas, faria o julgamento, certo? Mas aqui eu estou na quinta turma. Então, são sessões diferentes. Então, acima das sessões, já que são sessões diferentes, né? Aqui eu tenho a primeira sessão e aqui a terceira sessão. Qual órgão está acima das sessões? A Corte Especial, certo? Então, sempre que eu tiver divergência entre turmas diferentes, sessões diferentes, né? De uma turma para sessão, ou de uma turma para outra turma, de uma sessão para outra sessão, nesses casos a Corte Especial vai fazer o julgamento, né? Se tratando do STJ. Já no caso do STF, é bem mais simples. A gente só tem duas turmas. Se eu tiver uma decisão diferente entre uma turma e outra, o plenário faz
o julgamento desses embargos, certo? Por isso que eu disse para vocês que tem a necessidade ali de ser feito o julgamento em plenário em algumas situações. Uma das situações é para o julgamento de embargos de divergência. Só tem 2 turmas, o órgão que está acima dessas 2 turmas é o plenário, certo? Então, nesses casos, aí o plenário vai fazer o julgamento. Gente, por hoje é só. Então, o que a gente reviu aqui? A gente reviu quais são os tribunais que fazem o julgamento dos recursos especiais e dos recursos extraordinários, as hipóteses de cabimento de cada recurso, certo? A gente viu aqui o agravo em recursos excepcionais, então, quando vai haver ali o agravo em recurso especial, um recurso extraordinário, por que isso acontece, certo? E também os embargos de divergência. A gente entendeu a estrutura dos tribunais, do STF, do STJ, e em quais situações os embargos em qual situação o embargo de divergência vai ser cabível e como vai se dar esse julgamento, certo? Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Caso tenha ficado alguma dúvida, me mande no WhatsApp, pode ser no grupo, pode ser no particular, no Instagram, tá? Eu sempre deixo o arroba aqui embaixo para ficar mais fácil, para facilitar. A gente está à disposição, certo? Então, como eu disse no começo da monitoria, o João Vitor, hoje, às 3h30, ele vai dar continuidade, então ele vai falar sobre o cumprimento de sentença e vai dar uma introduzida ali nas questões de execução, certo? Então é importante que vocês revisem também esse conteúdo, que também é conteúdo para a prova, tá? Eu acredito que a prova seja semana que vem, então é bem importante estar preparado aqui, rever as matérias, que tenho certeza que vai dar tudo certo. É isso, então, muito obrigado. Essa é a nossa última monitoria, eu agradeço. A gente tem visto ali os números de visualizações no YouTube e tem sido bem gratificante, o pessoal vocês, né, têm assistido, então foi bem bacana esse período. Eu agradeço aí pelo primeiro semestre, pelo segundo semestre que veio acompanhando. É isso, então. Tchau, tchau, gente. Obrigado.